Eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã chuvosa de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, é a nossa linda física. E detalhe, né? Sexta-feira chuvosa, jovens, graças a Deus, né? Praticamente uma semana toda chovendo, o que é muito bom, porque nós estamos precisando de água, nossos reservatórios estão no limite, passaram do limite, mas estão no bico já, né? E eu tenho alguns colegas em grupos do WhatsApp que estavam pesquisando e diz que essa chuva não mudou o nível dos nossos reservatórios, mas ela umedeceu o solo. Então, as próximas chuvas aí já tem a tendência de começar a encher o reservatório. Diz que ficamos com 20 centímetros acima do solo. Aumentou em 20 centímetros o nível, nós precisamos aumentar em 5 metros. Mas para chegar nos 5 metros tem que passar pelos 20 centímetros, não é verdade? Por esses 20 centímetros, logo que estia a chuva, já é absorvido pela terra, então eles nem chegam a contabilizar. Mas já é alguma coisa, né, jovens? Vamos torcer que continue chovendo bastante, não ao ponto de estragar as coisas, de machucar as pessoas, mas precisamos de bastante chuva, bastante água. Vamos fazer a dança da chuva aí. Quem fez deu certo, continue fazendo e foi bom. Jovenzinhos, seguinte. Nessa aula, nós vamos continuar falando sobre capacitores. Semana passada, eu comecei a conversar com vocês. Nós chegamos até a equação do QQ, que era a carga que um capacitor pode armazenar era a sua capacitância vezes a sua diferença de potencial. E nós chegamos até aí. Nós vamos continuar falando de capacitores, eu só vou relembrar rapidinho com vocês como que são essas equações e o que é que um capacitor faz, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, eu escondi minha cara feia aqui. Aqui, vamos lá. Então, os capacitores. Então, qual que era a função do capacitor? Era armazenar carga ou energia, beleza? Essa era a função do capacitor, armazenar carga ou energia. E nós dizíamos que essa carga armazenada, ela era a capacitância do capacitor vezes a diferença de potencial nos terminais desses capacitores aí, que nós, então, chamávamos essa equaçãozinha carinhosamente da equação do QQ. Vamos relembrar aí, jovens, diferença de potencial é medida em volt, capacitância é medida em Faraday, vou escrever assim, Faraday, e carga, ela é medida em Coulomb. Então, aí estão as unidades de medida para vocês relembrarem, tá bom? Jovens, quando nós vamos falar de capacitância, é muito comum aparecer em múltiplos. Os mais comuns são mili, vocês já estão acostumados com ele, é o 10 a menos 3. O micro já apareceu bastante em carga, 10 a menos 6. E o nano, que é o 10 a menos 9. A apostila de vocês traz mais duas ali, o picofaraday e o femtofaraday, mas eles não são tão comuns assim de aparecerem para capacitores. Esses três aí são os mais tradicionais de aparecerem nos nossos cálculos aí, tá bom? Então, está feita a retomada com vocês do que nós já tínhamos falado na semana passada. Capacitor armazena carga ou energia, e a carga armazenada pode ser representada por essa equaçãozinha, a equaçãozinha do QQ. Mas, se ele pode armazenar carga, a equação da carga armazenada está aqui. E se ele armazena energia, né, se eu estou pensando em termos de energia, como que eu calculo essa energia que foi armazenada pelo capacitor? Então, vamos pensar em termos da energia armazenada. E aí, jovens, para nós pensarmos em termos dessa energia, eu quero fazer a análise gráfica com vocês da carga armazenada em função da diferença de potencial. Pensem em Everton. Se a carga
aliás, se a diferença de potencial é zero, quanto que é a carga armazenada? Zero. Se U é zero, a carga é zero. Quando eu vou aumentando minha diferença de potencial, aumenta a carga armazenada. Então, a gente sabe que é uma reta crescente que nós vamos ter aqui. Uma equação do primeiro grau é uma reta, e nesse caso, crescente. Beleza. Jovens, esse limite aqui, ó, que forma uma área, que nesse caso é um triângulo, ela vai representar para nós a energia armazenada. Então, essa área que se forma abaixo da curva do gráfico e acima do eixo da diferença de potencial, ela vai representar para nós a área. Então, tá aqui, ó. A área, ela é numericamente igual à energia. Energia eu vou chamar de EN, jovens, para não ficar só o E e vocês não acabarem confundindo com campo elétrico, tá bom? Então, EN de energia armazenada. Sossegado. Aí, jovenzinhos, pensem que o tio Everton aqui formou um triângulo. Como que nós calculamos a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. A base aqui mede U, que é uma DDP, e essa altura é um valor de carga Q. Então, nós podemos escrever que a energia é carga vezes a diferença de potencial sobre 2. Ó. Base U vezes altura Q, U vezes Q, sobre 2. Beleza? Então, está aqui nossa equaçãozinha de energia. Jovenzinhos queridos do meu coração, qual é a unidade que nós usamos para energia no sistema internacional? Não tem unidade, professor. É watt? Joules. O watt, ele vai ser energia por tempo. Quanto de energia é fornecida por segundo, isso vai ser watt, tá bom? Energia só é o joule no sistema internacional. Não importa o tipo de energia, sempre joule. Agora, gatinhos e gatinhas, pensem em Culto Everton, que divertido isso aqui, ó. Q é igual a C vezes U. Se eu pego esse C vezes U e substituo no lugar do Q, eu posso chegar numa outra equaçãozinha para energia, que é esta daqui, ó. Q quadrado sobre 2. C vezes U vezes U. U vezes U ao quadrado. Q quadrado sobre 2. Então, eu também posso calcular a energia com essa equaçãozinha aqui. Porém, contudo, todavia, entretanto, jovenzinhos, pensem que se eu pego esse C que está multiplicando e passo dividindo, eu posso escrever que U é Q sobre C e substituir essa informação no lugar desse U. E aí nós podemos, poxa vida, cara, aqui, podemos escrever que a energia também pode ser calculada como Q vezes Q fica aqui ao quadrado, dividido por 2C. Temos mais uma equaçãozinha que nos permite calcular a energia. Meu Deus, professor, e agora? Um monte de equação, qual que eu vou usar? Ó vida, ó céus. Jovens, não esquenta a cabeça com isso não. Tanto faz a equação que você vai usar. Você pode usar aqui a energia é Q vezes U sobre 2. Se o exercício fornecer para você a carga e a tensão, você pode falar que a energia vai ser o Q quadrado sobre 2. Se o exercício fornecer capacitância e diferença de potencial. Você pode usar que a energia é Q quadrado sobre 2C. Se o exercício fornece para você carga e capacitância. Ou seja, você escolhe a equação para usar de acordo com as informações que o exercício te forneceu, tá bom? Então não tem estresse. Qualquer uma das três é válida. Você escolhe a que for mais conveniente, de acordo com as informações que foram fornecidas. Sossegado? Até aí, jovenzinhos, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá.
tá suave na nave. Agora vamos pensar, jovenzinhos, nos capacitores quando eles estão fora do circuito. Eu disse para vocês que o capacitor, ele é um dispositivo que é de duas placas paralelas, de mesmo tamanho, e que no meio dessas duas placas planas e paralelas, existe aqui um material isolante, beleza? Então, vamos pensar sobre esse sistema como um todo, que eu falei para vocês aqui, que compõe esse capacitor. Jovens, essas duas placas planas e paralelas, elas são separadas por uma distância d. Essa placa, ela tem uma certa área. E esse material isolante que está ali dentro, ele vai ter uma certa permissividade, ou seja, o quanto ele permite ou não a passagem da carga elétrica. Veja, o materialzinho que eu desenhei azul, ele é um isolante. Então, ele pode ser acrílico, ele pode ser borracha, ele pode ser cerâmica, vidro, ar, enfim, é um material isolante qualquer. Como que essas grandezas estão associadas para que eu possa calcular a capacitância do capacitor? Essa capacitância é ε0, não, tiro zero, só o epsilon vezes a área dividido por D. Então, essa aqui é a equação, jovens, que te permite calcular a capacitância a partir das propriedades geométricas do seu capacitor. Vejam que essa equação do QQ aqui, ela te permite calcular a capacitância se você souber carga e DDP. Essa te permite calcular a capacitância se você souber as propriedades geométricas do capacitor. Distância que separa as placas, a área das placas, o material que está aqui dentro. Beleza? Então, são situações diferentes que te permitem calcular a mesma coisa. Lembram a primeira e a segunda lei de Ohm? Uri e rola? Uri, você calculava a resistência quando o resistor estava no circuito. Tinha tensão e tinha corrente. Rola você usava quando o resistor estava fora do circuito, porque não tinha corrente passando por ele. A mesma ideia aqui. QQ você usa quando o capacitor está no circuito. Tem DDP e tem carga. C igual a E vezes A sobre D você usa quando o capacitor está fora do circuito, porque ele não tem carga armazenada sobre ele. Fechou? Jovens, quando você tem ar ou vácuo, nós vamos dizer que esse E ele é o ε0, que é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Beleza? 8,85 vezes 10 a menos 12. Espera aí que eu não gostei. Então, ar ou vácuo, ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. O professor tem que saber de cabeça, jovens, alguns exercícios de vestibular às vezes não fornecem. Então, aconselho que, se for possível, se você invista um tempinho para memorizar. Eu sei que é um saco isso de ficar memorizando fórmula constante e tal, mas, infelizmente, o nosso sistema ainda é muito falho quanto a isso. Então, nós precisamos, infelizmente, saber esses valores de cabeça, tá bom? Para a prova, jovens, não. Agora que estão fazendo de forma remota, vocês podem consultar aí um formulário de vocês e tudo mais, mas se fosse prova presencial, como nós fazíamos até o primeiro bimestre, não nem fizemos, na verdade, mas seria, né, se tivesse normal,
eu forneço o valor para ninguém ficar decorando. Mas, nas atuais conjecturas, nem precisaria, que vocês podem consultar aí, tá bom? Mas, para o vestibular, sim, infelizmente, vocês precisam saber, tá bom? Agora, se não for ar ou vácuo, geralmente o exercício já fornece o epsilon desse meio. Se for vidro, ele fornece o epsilon não vidro. Porém, você pode calcular esse epsilon, jovenzinhos. Como? Ele é 1 dividido por 4 vezes π vezes k. Beleza? Quem é esse K, jovenzinhos? O K é o que a gente usava lá, o 9 vezes 10 a nona, quando nós tínhamos na força elétrica, no campo elétrico, tá bom? Aí o exercício vai fornecer para nós o valor de K de outras grandezas, de outros materiais, tipo ali, ó, papel, água destilada, vidro, polietileno, porcelana, baquelite. Na página 31, tem uma tabelinha que ele fornece para nós esse valorzinho de K, tá bom? Mas, jovens, vou ser bem sincero com vocês. Não é aqui que vocês precisam investir tempo. Ah, meu Deus, tem que decorar essa fórmula. Não, não perde tempo com isso aqui não, tá bom? Porque raramente você vai ter em vestibular a análise dos capacitores fora do circuito, que é isso que eu conversei com vocês aqui no final. E quando acontece, ele geralmente acontece em torno de discutir, jovenzinhos, essa equaçãozinha aqui, de saber quando que ela é válida, no sentido de que se você aumenta a distância, o que acontece com a capacitância, se você aumenta ou diminui a área, o que acontece com a capacitância, se você muda para um material de permissividade maior, se a capacitância aumenta ou diminui. Geralmente é esse tipo de discussão. E quando aparece cálculo, é ar ou vácuo. Até hoje não vi nenhum exercício, nunca vi, que não fosse ar ou vácuo, que não fosse o 8,85 vezes 10 a menos 12 que você fosse usar. Tá bom? Nunca vi. Pode aparecer? Pode, mas as chances são mínimas, mínimas. Porém, nós estamos em 2020, né? Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma crise hídrica, fora todas as outras doideiras que aconteceram, então pode ser que esse ano eles cobrem. Mas ainda assim eu acho pouco provável. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui. Abram o coraçãozinho dos senhores e mandem perguntas e questionamentos. Vai lá. Vai lá, pergunta. Beleza, então. Vou pegar outra lousa, se alguém estiver anotando ainda aí. Dá um berro que eu espero um pouquinho, senão nós vamos para o próximo. 5, 4, 3. Legal, jovenzinhos. E nós vimos que o capacitor, então, né, ele é um dispositivo que pode ser encontrado nas banquinhas. E aí eu posso ter um circuito, então, com vários capacitores, ou um circuito com poucos capacitores, ou só com um capacitor. Mas a ideia é que se eu posso pôr vários capacitores no circuito, a forma de análise do funcionamento desse circuito passa a ser diferente também, tá bom? Então, nós vamos pensar nas associações de capacitores. Associação de capacitores. Beleza. Vamos começar pensando, jovens, primeiro na associação em série. Pois bem, né, essa estrutura da associação em série ela já não é novidade para vocês, porque nós vimos lá para os resistores. Nós vamos ter, na verdade, aqui um capacitor na sequência do outro. Então, nós vamos ter aqui capacitor 1, capacitor 2 e capacitor 3. Legal? Jovens, pense o seguinte, eu quero que a carga saia aqui do ponto A, quero que ela chegue aqui no ponto B. O que eu preciso estabelecer nesse sistema para que eu tenha um movimento de cargas de A para B? Diferença de potencial? Ótimo.
preciso estabelecer uma DDP, uma tensão, uma diferença de potencial. Quando eu faço isso, cargas fluem aqui do ponto A para o ponto B. Então, a carga sai do A, passa pelo capacitor 1, passa pelo capacitor 2, passa pelo capacitor 3 e chega no ponto B. Ou seja, jovens, a mesma carga passa por todos os capacitores. Então, o que eu posso dizer? Que nessa associação, a carga total do circuito é igual à carga que passa no capacitor 1, igual à carga que passa no capacitor 2, a que passa no capacitor 3 e assim por diante, quantos forem os capacitores associados. Ou seja, eu posso dizer que essa carga ela vai ser constante. Mas antes dela chegar aqui no ponto B, ela precisa chegar nesse ponto entre o capacitor 2 e 3. Antes de chegar nesse ponto entre o 2 e o 3, ela precisa chegar nesse ponto entre os capacitores 1 e 2. Ou seja, entre os terminais de cada capacitor, também precisa existir diferença de potencial. Então, existe uma diferença de potencial 1 para o capacitor 1, uma diferença de potencial 2 para o capacitor 2 e uma diferença de potencial 3 para o capacitor 3. Essa tensão total, portanto, se divide para cada um desses capacitores na associação em série. Então, a tensão total é igual à tensão do capacitor 1 mais a tensão no capacitor 2 mais a tensão no capacitor 3 e assim por diante, quantos forem os capacitores associados. Beleza? E, jovens, qual que é a função de um capacitor no circuito elétrico mesmo? É armazenar energia. Ótimo. Armazenar carga ou armazenar energia. Então, esses três capacitores juntos têm uma capacidade máxima de armazenamento, que nós vamos chamar de CP. E aqui na associação em série, nós vamos dizer o seguinte, que 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, 1 sobre a capacitância 3 e assim por diante. Quantos forem os capacitores associados? Ou seja, aqui nós vamos fazer a soma dos inversos, jovens, para ter o inverso da capacitância equivalente. Esse raciocínio lá nos resistores acontecia na associação em paralelo. Então, tomem cuidado para não confundirem aí, jovenzinhos, o equivalente para a associação em série paralelo de resistores e capacitores. Porque o raciocínio é muito parecido, mas ele é invertido para cada um. Beleza? Obrigado, professora Sandra, para você também. Um ótimo final de semana. Agora, jovens, pensem o seguinte. Nós temos aqui outra possibilidade de análise. Nós podemos fazer o seguinte. Já que a associação em série, e eu tenho essa estrutura matemática, eu posso dizer também que a capacitância equivalente, se forem 2 capacitores, é C1 vezes C2 por C1 mais C2. Aquela regrinha que nós conhecemos como produto pela soma. Então, ela é válida quando você tem essa estrutura de equação. E se todos esses capacitores forem idênticos, eu posso falar que a minha capacitância equivalente é o valor da capacitância que repete dividido pelo número de vezes que essa capacitância repetiu. Só que, de novo, essa só é válida se todos os capacitores forem iguais. Essa segunda aqui que eu escrevi, ela é válida se você fizer de 2 em 2 capacitores. Então, poderia fazer o C1 e o C2, o resultado, refazer a conta com o C3. Então, aí vai depender do que você vai achar mais fácil para a sua análise. Beleza? Então, isso é o que acontece
Na associação em série, jovenzinhos. Na associação em paralelo, galera. O que? Em paralelo. É a próxima que nós vamos discutir. Antes de eu pegar outra lousa, querem perguntar algo aqui ou posso tocar o barco? Vou dar 2 segundinhos para vocês mandarem perguntas. Sem perguntas, sem questionamentos? Então vamos para a associação em paralelo. Primeiro faça assim e depois assim. Paralelo. Então, ó, vamos ser... Eu vou fazer de novo 3 capacitores para manter a mesma linha de raciocínio. Então, esses são os 3 capacitores de placas planas, ó, todos ligados em paralelo. E aí aqui, jovens, tem uma diferença de potencial. Jovens, tomem cuidado com isso, hein? É importante fazer a DDP com um tamanho bem diferente de placa. Porque se você olhar, essa aqui está um pouquinho menor que aquela, mas pouca diferença. Você sabe que é um capacitor. Na DDP tem que ter uma diferença bem significante, tá? Então tá aqui, capacitor 1, 2, 3. E aqui a DDP1. De novo, jovens, eu sei que a minha carga ela vai sair aqui dessa placa positiva, vai chegar nesse ponto, o que vai acontecer com a minha carga? Ela vai dividir. Parte da carga vai passar pelo C3, restante vem aqui, divide, parte vai passar pelo capacitor 1, parte vai passar pelo capacitor 2. Depois elas se juntam de novo, e daí a carga total chega no meu gerador. Então, eu sei que aqui a minha carga vai dividir. Portanto, o que eu vou escrever? Que a carga total do circuito, ela se divide entre o capacitor 1, o 2 e o 3. E quantos forem os capacitores associados em paralelo. Então, a carga total ela é a soma da carga de cada capacitor associado em paralelo. E aí eu sei que essa carga está se movimentando, jovens, porque existe uma diferença de potencial. Se não tiver DDP, a carga elétrica não vai sair do lugar. E observem que todas as placas, ó, capacitor 1, 2 e 3, têm o seu lado direito conectado ao polo positivo. E elas têm o seu lado esquerdo conectado ao polo negativo. Ou seja, todas elas estão submetidas à mesma diferença de potencial. Então, o que eu posso escrever aqui? Que a diferença de potencial 1 é igual à diferença de potencial 2, igual a DTP3 e assim por diante, quantos forem os capacitores associados. Ou seja, na associação em paralelo, é a tensão que vai ser constante. Suave? E aí nós acabamos de falar que a função do capacitor é armazenar cargas ou armazenar energia. E aí como é que eu calculo essa capacidade de armazenamento na associação em paralelo? Aqui vai ser a soma simples. A capacitância equivalente vai ser a soma da capacitância de cada capacitor que compõe esse circuito. Quantos forem os capacitores associados? Beleza? Então, existe uma semelhança de raciocínio com a diferença de potencial. Carga e corrente têm a mesma ideia, só que o equivalente fica trocado, associação em série e paralelo, com capacitores e resistores. Então, é aí que você tem que tomar um cuidado para não confundir as equações. Beleza? Até aí, jovenzinhos, abram os coraçõezinhos e mandem perguntitas e questionamentos. Vai lá. Primeiro faz assim e depois assim. Depois fazer assim. Beleza? Suaveira? Então, nós vamos para outra lousa. Não. Nós vamos falar, jovenzinhos, de circuitos
RC. O que é isso? Circuito que tem resistor e capacitor. Jovem, circuito RC tem muita coisa para discutir. Muita coisa para discutir. Porém, eu vou dar uma noção geral para vocês do que acontece, assim como o livro propõe aqui, tá bom? O Enem não cobra o circuito RC. Os vestibulares, às vezes na segunda fase, nas questões específicas podem acabar cobrando, mas é muito raro. Agora, quem aí pretende fazer ITA, IME, AFA, jovens, lá é cobrado sempre. Aí tem que investir um tempinho maior de estudo nesse tópico aí, tá bom? Eu vou fazer um circuito diferente do que tem no livro de vocês. Ó. Vou pensar nesse circuito aqui. Então, eu tenho meu resistor 1, resistor 2, resistor 3, capacitor 1 e uma diferença de potencial. Beleza? Jovens, o que vai acontecer? Eu vou deixar essa informação escrita aqui, que ela é bem importante. No ramo com capacitor, não há passagem de corrente elétrica. Por que isso acontece, jovens? Porque nós vimos que o capacitor ele armazena a carga elétrica. Então, se chegar nele aqui, por exemplo, a corrente sai da placa positiva, chega aqui, divide. Parte ia passar por aqui, parte ia passar pelo meio. Mas não ia passar corrente, porque ele ia ficar segurando carga aqui na sua plaquinha. Então, não vai ter corrente elétrica passando aqui no meio. Beleza? Então, toda a corrente elétrica do circuito eu considero lá para cima. Então, calcula a resistência equivalente, ó, desprezando os resistores que estão no ramo do capacitor. Eu considero que por eles não vai passar corrente elétrica, como se eles estivessem em curto-circuito. Beleza? Jovens, eu vou ter nesse ramo um movimento de cargas enquanto esse capacitor está carregando e enquanto ele está descarregando. Então, vem carga, 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 vai diminuindo o fluxo até aqui. Quando ele está totalmente carregado, não tem mais nenhuma carga passando por aqui. E esse movimento de cargas não vai caracterizar corrente elétrica, porque não é um movimento contínuo como nós definimos em corrente. Ele é um fluxo de cargas que é grande, vai diminuindo, se torna zero, depois vai de zero para um valor grande, e não tem um período, não tem uma periodicidade de funcionamento. Então, não é um fluxo contínuo, ele é um fluxo que fica oscilando nesse sistema. Então, nós não vamos considerar como corrente elétrica. Beleza? O que vai acontecer nesse capacitor? Ó, vamos pensar em termos de uma análise gráfica aqui. Qual que é a carga desse capacitor no começo do sistema? É zero. E ele começa a ser carregado, a carga vai aumentando até que ela se torna constante, que é a carga máxima, QM, que eu vou chamar aqui, ó, a carga máxima que esse capacitor pode ter. E o que acontece, jovenzinhos, com a corrente elétrica? Eu vou caracterizar como fluxo de cargas, aqui eu vou chamar de corrente elétrica, só quando ele está carregando aqui. Eu tenho um fluxo máximo de corrente elétrica aqui, um fluxo contínuo de cargas. E aí, o que acontece é que esse fluxo vai diminuindo até que quando o capacitor está carregado, ele se torna zero. Então, isso aqui acontece quando? Ó, quando o capacitor está sendo carregado. O livro de vocês nem apresenta o gráfico da carga, ele só apresenta o gráfico da corrente, justamente para tentar levantar a discussão de que essa corrente ela é analisada somente no intervalo de carregamento e descarregamento. Tá bom? Essas duas curvas, jovens, elas são caracterizadas pela mesma estrutura. Eu vou representar aqui para a equação do I. É uma corrente máxima vezes Z elevado a menos T sobre Rm. Então, os vestibulares, jovens, quando cobram esse conceito de circuito RC,
raramente eu vou dizer, nunca cobram essa equação, porque ela já tem uma análise um pouco mais sofisticada. Mas você entender os gráficos de carga e descarga e entender que nesse ramo não vai ter corrente elétrica é um conceito que sim pode acabar aparecendo. Agora, quem vai fazer IMA, ITA, AFA, aí esse tipo de vestibular, lá você tem que saber manipular, jovens, essa equaçãozinha. Para Enem e os vestibulares que não são os militares, aí você não precisa conhecer e trabalhar com essa equação. Tá bom? Ela vai ver logaritmo neperiano e outras coisas que não é habitual nós trabalharmos no ensino médio. Então, aí vai exigir uma dedicação um pouquinho maior. Tá bom? Mas, de novo, é importante você saber isso aqui, circuitos RC, mas não é aqui que você vai investir o seu tempo de estudo, tá? É em associação de capacitores, em série, em paralelo, é entender o capacitor no circuito, fora do circuito. Não é aqui que você vai investir suas fichas, porque as chances disso aparecer são mínimas, mínimas mesmo. Joia? Falei bastante, jovenzinhos. Chegamos até o último minuto de aula. Agora é com os senhores, galera. Abram o coraçãozinho e mandem perguntinhas e questionamentos para o tio Everton. Vai lá. Sem questionamentos, sem perguntinhas? Vou dar mais 3 segundos para vocês terminarem de anotar. Vou encerrar o compartilhamento de tela. Caso alguém esteja anotando, dá um berro aí que eu espero mais um pouco. E foi. Jovenzinhos, então nós chegamos ao final da nossa aula. Eu agradeço a atenção dos senhores. Desejo um ótimo final de semana para vocês. Um excelente restinho de sexta-feira. Nos vemos de novo na semana que vem. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau. Tchau e fiquem. Tchau. Falou. Tchau. Professor. Tchau, querido. Um beijo.